Olá, meu nome é Ademir, sou aluno do Centro Universitário Internacional Uninter, Polo de Juara, Mato Grosso. Minha orientadora acadêmica é Maria da Fátima da Silva. Estou aqui para gravar para vocês a minha terceira aula. Nesta terceira aula, fazer uma apresentação da proposta do trabalho voltado ao ensino fundamental com jogos. Então, o título da minha aula é Apresentação da proposta do trabalho voltada ao ensino fundamental com jogos. Ao sabermos que a escola ela precisa desenvolver jogos com as crianças, então vocês observem já na capa do trabalho que as crianças estão brincando aqui numa trilha, e essa trilha ela vai despertar na criança ao ver aqui duas coisas no início, né? Que é as cores e os números. Então vejam que logo ao início de estar brincando, ela já vai despertar essas duas curiosidades, que é percebendo os números e as cores. E aí você vai observar um outro detalhe aí, que ao jogar o dado, a criança ela precisa contar os pontos do dado para se deslocar no número. Então ela tem também uma percepção visual, que é isso que o jogo vai despertar, a curiosidade, a percepção visual e a questão do aprendizado também. Então veja que logo na apresentação, né, já estou também apresentando aí dois jogos aí, que um é o jogo dos cubos com a sua numeração e as pecinhas de montagem, que isso aí vai fazer com que a criança desenvolva o seu raciocínio lógico na, na montagem das pecinhas. Então vemos aí, quando você ensina alguma coisa a uma criança, você tira para sempre a chance de descobrir por si mesmo. Então esta frase aí, ela nos lembra que uma criança está lá com dificuldade, por exemplo, de colocar um calçado, né? E aí você, ao invés de deixar ela tentar, para ela ter essa chance de aprender, o que, que a gente faz? A gente vai lá e simplesmente coloca o calçado nela. Então ela se torna uma criança dependente e que você precisa sempre estar ali apoiando. Então é preciso que você ensine a ela como calçar esse sapato e não a gente fazer para ela, né? Então é uma das formas aí, os jogos na matemática é a mesma forma. Então quando você ensina para a criança lá algum conteúdo matemático, você está tirando a possibilidade dela descobrir por si. Então é você criar mecanismos para que ela possa desenvolver. Embaixo aí vocês vêem um jogo de tabuleiro, né? Esse tabuleiro aí, ele é um tabuleiro nas escolas onde tem o ensino fundamental dos anos iniciais a ele. E ele é também muito bom para trabalhar com os alunos dos anos finais, visto que nem todas as crianças, né, saem do quinto ano sabendo a tabuada. E as crianças são curiosas, e quando a curiosidade as leva a investigar, a aprendizagem experiencial que ocorre é realmente enriquecedora. Então, o que faz com que nós aprendamos, nós desenvolvemos o nosso raciocínio, é realmente a nossa curiosidade. Então, tanto é que nós, enquanto seres humanos, nós desenvolvemos as nossas habilidades para algo que temos a curiosidade para descobrir. Então não adianta trazer aí algum conteúdo se não tiver amparado em algum jogo, alguma brincadeira, né, que dificilmente a criança vai conseguir assimilar realmente o conteúdo. E aí, quando se diz aí, a curiosidade leva a investigar, então esse investigar é buscar. Então, através de um único jogo, a criança pode procurar novos jogos baseado no jogo anterior.
E conhecimento é, então, um sistema de transformações que se torna progressivamente adequado. Então, conhecer é ter uma progressão de aprendizado. E aqui uma frase bem importante que diz: a aprendizagem é cumulativa e evolutiva, como explicado por Piaget. Então, essa acumulação aí, o acúmulo de conteúdos, o acúmulo da curiosidade da criança, ele evolui. Então, a cada passo, um situado problema, ela consegue desenvolver através de algo que ela tenha visto, que ela tenha vivenciado. Então, a importância dos jogos aí é porque os jogos deixam a criança com a mente assim, mais em alerta, né? E essa alerta da criança ela vai evoluir na medida que ela vai precisando daquele aprendizado. E o Piaget ele fala aqui para nós que o jogo possui estreita relação com a construção da inteligência. Então veja que ressalta que o prazer que resulta do jogo espontâneo motiva a aprendizagem. Então, essa construção da inteligência, ela pode acontecer de forma prazerosa, de forma acompanhada por jogos e jogos espontâneos que o professor precisa aproveitar para desenvolver com as suas crianças. Aqui estamos falando de alunos já do ensino fundamental nos anos finais. Tá? O jogo, enquanto atividade lúdica, constitui-se de um caráter educativo, tanto na área da psicomotricidade quanto na área afetivo-social, auxiliando na formação de valores como a perseverança, a honestidade e o respeito. Então, aqui trata-se do jogo lúdico, né, que é toda atividade lúdica, uma atividade que vai despertar o interesse da criança, e que ele desenvolve enquanto área educativa é a psicomotricidade. Então, o que é isso? Então, é a habilidade da criança poder despertar aí e raciocinar de forma lógica. E a área afetivo-social, ela vem dizer a nossa perseverança, ser persistente, ser honesto e ser uma pessoa respeitada e também respeitar os direitos das outras. É bem visto esta frase em relação a entender hoje que as crianças elas são um pouco mais elétricas, né, vamos dizer assim, e que é dificilmente uma criança que se concentra para conseguir fazer uma atividade. Então, ao observar crianças aí ou adolescentes, não tem essa concentração, essa insistência em determinado conteúdo, tá? Visto que muitas crianças, ao tentar resolver uma atividade, se problematizar um pouquinho, o que acontece? As crianças já começam a dispersar e dizer, olha, eu não sei, professor. Então, esse sentido, ele faz com que os jogos, né, ou esta expressão aí, faz com que nós buscamos no jogo uma perseverança maior, um auxílio para que nós, professores, possamos estar trabalhando na sala de aula sempre e para desenvolver nas crianças. Lembrando que dentro da BNCC nós temos todos os aparatos para que você possa envolver, para que o professor possa despertar esses jogos na sala de aula, jogos educativos, né? E aí o Piaget ele traz aqui para nós 3 fases que as crianças passam. Então, são as fases aí, a primeira do estágio sensório-motor, né, que nesse período a criança toma consciência de suas novas capacidades. Então elas começam a buscar aí as suas capacidades e aí os jogos entram nessa parte aí como um despertar ainda mais da sua curiosidade. E a segunda fase é o período pré-operatório.
Esse período aí, ele acontece dos 2 aos 7 anos, né? Aproximadamente isso, e que a criança encontra o mesmo prazer dos jogos anteriores, que é lá do estágio sensório-motor. Mas que neste momento ela passa a usar os símbolos. Aqui ela começa a buscar aquele, vamos fazer de conta que eu sou dono de comércio e que o meu amiguinho é o cliente. Então, olha, aqui já entra o faz de conta, nesse período pré-operatório. Já os jogos simbólicos, eles permitem uma assimilação ainda melhor, né, das coisas do mundo exterior. Então, o eu da criança, ela está construindo uma visão de mundo. Então, ela busca lá fora aqueles símbolos, a simbologia de como que ocorre as coisas lá fora. Então, eu sou o dono do comércio, eu sou o comerciante e o meu amiguinho é o cliente. Então, veja que aí a simbologia aí já está buscando algo fora do convívio dela. Quantas crianças não brincam em uma determinada fase aí de ser o professor, ou seja, imitar o seu professor, e a outra criança, o amiguinho, é o aluno. Então, isso já é a parte, os jogos simbólicos aí, eles fazem parte do período da criança. Então, isso aí é a partir dos 7 anos, né? Como vimos que o pré-operatório é dos 2 aos 7. E os jogos simbólicos, ele vai partir dos 7 anos acima, que é o período em que toda criança vai desenvolver. E no final do ensino fundamental, são as crianças aí de 11 a 14 anos, por volta disso, né? Eles também necessitam desse momento, necessitam desse trabalho, né? Que despertar a curiosidade, visto que a sociedade que passamos, hoje em dia, ela passa por momentos diferentes, por jogos diferentes, que são jogos eletrônicos, que iremos falar mais adiante, que os jogos eletrônicos tomam posse da criança, certo? E aí, para continuar o trabalho aqui, eu trouxe aqui para vocês algumas propostas de jogos. E aqui, ó, na multiplicação usando cores. Então, esse primeiro jogo aqui fala sobre uma combinatória de cores, e que, ao passar esse jogo para a criança, você pode fazer as fichinhas. Você não precisa fazer essa sequência aqui de fichinhas, não. Você faz apenas a primeira aqui, ou seja, apenas 3, a primeira amarela, verde e vermelha. Apenas isso. E aí você distribui essas 3 fichinhas para o seu aluno e peça para que ele monte essas outras. E isso quer dizer as possibilidades que ele pode montar as figuras diferentes. E ao montar essa figura, eles vão conseguir, vão perceber que é possível montar aqui apenas 6 formas diferentes. Então, por que 6? São 3 cores. A primeira cor, sempre utilizando uma, vai sobrar 2. Então, se era 3, tira uma para você colocar ela como a principal ali, vai ficar apenas 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, você vai ter apenas uma combinatória de cores, né? Aliás, diferente, de 6 formação de cores diferentes, como a demonstrada aí na figura. Também pode ser feito aqui embaixo na situação problema, né? Coloquei aqui que com as cores verde, amarelo e vermelho, quantos semáforos diferentes poderíamos ter, isso é sem repetir as cores, no mesmo semáforo e considerando que elas possam aparecer em qualquer posição. Então é o mesmo modelo dos quadradinhos aqui, e que a criança, você vai entregar para ela lá um círculo recortado com essas cores. E vai pedir para que essa criança montem lá o semáforo, e a cada vez que ela montar um semáforo com cores em posições diferentes, você vai pedir para que ela anote no seu caderninho
para ela ver quantas formas diferentes ela conseguiu montar. Considerando o amarelo, o verde e o vermelho, a segunda figura que eu tenho aqui, amarelo, opa, são iguais, mas a segunda figura não é, a segunda é vermelha, enquanto a primeira lá era verde. Então, pode observar que tem diferença nas montagens dessas figuras. Assim também a criança vai fazer com os semáforos. E aqui outros modelos de atividade para explorar o jogo. Eu trouxe uma outra multiplicação combinatória que você vai usar 3 camisas, 4 calções e 2 tênis. Quantas maneiras diferentes pode se vestir sem repetir o mesmo modelo? Então, observe aqui que eu trouxe apenas uma camisa azul. Eu poderia ter colocado as 3 camisas aqui. Só que, de acordo com o meu espaço aqui, apenas uma exemplificação que eu estou demonstrando para vocês, olha o que você pode propor à criança. Que ela coloque a camisa, né, e ligue com os calções. Depois dos calções, liga com os tênis, né? Então, aqui você tem a primeira camisa, ou seja, uma das camisas, você vai com um calção verde e ele pode usar o tênis, esse tênis de cima. Ela pode usar a camisa azul, o calção verde e esse tênis de baixo ali com os risquinhos. E acompanhando essa seta, você vai perceber que com uma camisa, 4 calções e 2 tênis, nós temos 8 possibilidades de andar diferente. Assim também você propõe à criança para ela continuar mostrando outras formas de vestir com as outras 2 camisas que aí não aparecem. Embaixo temos um jogador possui 3 pares de meias, né? E 4 pares de chuteiras. De quantas possibilidades diferentes ele poderá jogar em cada partida, considerando modos diferentes de vestir sem repetir a mesma forma de vestir? Esse problema também ele é basicamente igual ao de cima. Então, ele pega 3 pares de meia, ou o professor pode trazer cortado lá em EVA ou cartolina, né? Ou até mesmo um cartaz na cartolina. E fazer com que a criança faça essas setas aí para ele ir percebendo e ver a quantidade de formas diferentes. Tá? E mais jogos no ensino fundamental. Então, aqui a minha proposta aqui é apenas apresentar ou dar algumas propostas de jogos. O boliche pode ser trabalhado com os alunos do 6º ano ao 9º ano. Acerte ao alvo, pontuando no tabuleiro, que é aquele tabuleiro com garrafas PET e bolinhas de rolon. Quer dizer, esse aqui já é um trabalho que você pode também integrar as ciências, né? Que é a reciclagem, trabalhar a reciclagem. Pode observar que todos esses jogos aqui dá para fazer isso. E a probabilidades. Então, essa probabilidade aqui, você pode ter um exemplo assim. Você coloca em um saquinho escuro várias tampinhas de garrafa, e essas tampinhas de garrafas coloridas. Então, você vai pedir para a criança que ali tem tantas tampinhas amarela, quantas vermelha e tantas azul. E você vai dizer para a criança assim, qual é a possibilidade de tirar uma tampinha vermelha? Qual é a possibilidade de tirar uma tampinha verde? E aí você está trabalhando a probabilidade de forma dinâmica ou de forma lúdica, ok? E aí você trabalhando também com gráficos, né? Você pode trabalhar usando tampinhas de garrafa, que é o que estou tentando voltar aqui para o material reciclável. Então aqui, usar palitos de picolé, tampinhas de garrafas, pedaços de papel colorido, pedrinhas, né? Você pode pegar as pedrinhas e colorir, né? E objetos. Outros tipos de objetos, lápis, borracha, caderno, canetinha, aquilo que se dispõe na sala de aula, né? Tinta guache.
E aí você vai observar que aqui existem outros jogos também que se podem ser produzidos com o uso aí do material que foi dito aqui acima, tá? Então veja aí o primeiro jogo, ó, o joguinho da velha, né? Então não precisa você estar riscando um papel, por exemplo, para ajudar as crianças a ensinar elas a jogar o jogo da velha. E aqui, ó, o outro também com as tampinhas da tinta guache. E a terceira figura aqui, ó, nos palitos de picolé foi desenhado uma fatia de melancia, aonde que as crianças podem embaralhar ela, ou seja, um quebra-cabeça aqui para você montar usando o material aí que é os palitos de picolé. E a área e perímetro, quer dizer, aqui é uma indicação de um conteúdo que você pode trabalhar usando cordas e pedaços de madeira. Também uma régua, né? Mas primeiramente cordas e pedaços de madeira. Então você vai pegar ali ó, uma corda, você pode demarcar a cada 1 metro, fazer um nó na corda ou amarrar um cordãozinho colorido. E aí pedir para a criança esticar esta corda, né? Aí você está medindo o comprimento. Quando você pede para a criança percorrer 2 passos para frente, 2 para a direita, e aí volta até na ponta da corda novamente, você vai produzir aí um quadrado, né? Quando você quer um retângulo, você pede para ele 1 passo ou 2 para frente, 3 passos para a direita, e contornando, utilizando as medidas iguais. E o triângulo também, então você está trabalhando aí de forma dinâmica, né? Lúdica, e que a criança começa a assimilar o que é a área, o que é o perímetro, que se torna difícil dizer para a criança, olha, vamos trabalhar sobre área e perímetro, e você não ter um modelo ali básico para que ela possa entender de forma bem clara. E aqui o tabuleiro de jogos com dados. Então você vai aqui precisar de um dado, né? Para você jogar esse tabuleiro. Esses tabuleiros são tabuleiros, vamos dizer assim, bem simples, e que eles despertam a curiosidade da criança e também a vontade de brincar. E ao brincar, você percebe aí que além de você estar trabalhando os números na matemática, você também vai estar despertando nela a leitura. Porque quando chega em um determinado ponto ali, por exemplo, no 17, no 18, ela precisa ler essa faixa ali, qual é a informação que está ali, para ela prosseguir o seu jogo. Então veja que cada faixinha, cadeadinho ali, em cada lugar desse, há informações através da leitura que ele precisa desenvolver, precisa saber o que se trata para ele continuar a sua caminhada. E aí você pode utilizar aqui, ó, se for um tabuleiro grande, você pode usar tampinhas de garrafa, pode usar um outro material lá que identifica cada jogador, né? E os jogos são aliados da educação, tudo depende da forma como o professor os vê para inserir em seu trabalho pedagógico. Então você vê que aqui eu estou apenas trazendo uma proposta de jogos e posso garantir para vocês que esses jogos são realmente muito significantes, nos eleva o conhecimento, nos faz com que aprendemos muito, porque eu tenho trabalhado em sala multiano, né, do primeiro ao 9º ano, e trabalhando com jogos, o resultado é muito bom, muito significante, e que você pode explorar, no caso, como a sala que eu trabalhava era multiano, eu conseguia, assim, explorar, através de jogos, conteúdos de primeiro ao 9º ano. Então, veja aí que o que eu vim informando aí, através das brincadeiras e dos jogos, são atividades que você monta um projetinho, e esse projetinho você pode trabalhar
explorando os conteúdos que a criançada tem, que é os conteúdos de primeiro até o nono ano. Mas especificamente aqui, vamos tratar de conteúdos para o sexto ano, né? Do sexto ao nono ano. E aí, ó, de forma simples, vocês vão ver ali o primeiro, pega tabuada, né? Que é um joguinho ali que você pode encontrar ele na internet, que você pode baixar ali e produzir para os alunos. E o segundo joguinho é um quebra-cabeça, né? Esse quebra-cabeça aí, ele é montado, ele é cortado e montado em folhas firmes, né? Mais firme para que você possa jogar. É como se fosse o dominó, né? E a última ali, ele podemos dizer ali que é um caracol, né? Que vem trabalhando o número. E esse jogo aí, você pode adaptar ele para a sua turma e não simplesmente ir jogar ali um dado e marcar o número. Mas você pode pedir para as crianças marcar os números ali, por exemplo, os múltiplos de 3. E aí você ajuda eles a identificar como encontrar o múltiplo de 3, sabendo que a tabuada por muitos é considerada difícil, né, para muitas crianças que mesmo está nas séries avançadas ainda não conhece de forma correta a tabuada, né? E você pode explorar esse caracol ali dos números para uma atividade ali que você encontra para os múltiplos. Aqui embaixo você vai ver que a mesma atividade que eu coloquei lá sobre o semáforo, ó, está aqui, ó, a tabela de dupla entrada. Então, quando você observa lá, na tabela de dupla entrada, você tem a cor, o triângulo amarelo, o quadrado amarelo, quadrado azul e o quadrado vermelho. Aí você vai montar uma casinha com o amarelo e o triângulo amarelo, com o quadrado azul e o triângulo amarelo, tá vendo? Então você vai fazer uma montagem. Então isso aqui você pode chama de probabilidade ou combinação, né, ou combinatória, e que após eles jogarem, montarem essa tabela de dupla entrada, você pode partir para o diagrama de árvore, fazendo com que eles escrevam ali as combinações adequadas desse jogo. E aí você vai perceber que você tem 3 triângulos e 3 quadrados. E você vai pedir para a criança quantas possibilidades eu tenho de montar uma casinha diferente. E aí não precisa nem dar a resposta, que vocês vão observando aqui já, né? E o último aqui, o último jogo que está sendo apresentado é uma tabela. Não é simplesmente uma tabela, é o dominó. Então, enquanto esse aqui, ó, onde estou passando o mouse, ele representa um quebra-cabeça. O último aqui é um dominó. E esse dominó é baseado no antigo dominó de pontinhos. E assim, pessoal, aqui fica a minha aula, fica encerrada aqui para vocês como uma proposta apenas de jogos, que esses jogos eles podem nos ajudar tanto na educação do ensino fundamental nos anos iniciais e nos anos finais, que é a proposta desse projeto aqui. Aí tenham todos uma excelente aí vídeo, e que eu quero que vocês aí me ajudem, me curtem os meus vídeos, se inscreva no meu canal, e aí a gente pode estar trabalhando sempre aí, e eu sempre estarei postando aulas para vocês aí. Até mais.